A minha saudação de paz e bem para você que nos acompanha nesse programa Palavra e Vida. O que nós queremos é levar um pouco da Palavra de Deus, que é proclamada nas nossas liturgias dominicais, como também alguma coisa sobre a vida da igreja. Esse domingo é o domingo de Pentecostes. Nós lemos do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Então soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos." Este domingo é o domingo de Pentecostes. Nós temos diante de nós essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Divino Espírito Santo. Certa vez São Paulo, nas suas viagens apostólicas, chegou à cidade de Éfeso e perguntou: "Vocês já receberam o Espírito Santo?" E eles responderam: "Mas nós nunca ouvimos falar no Espírito Santo." Acontece conosco, talvez, na nossa espiritualidade cristã, um pouquinho, um certo desconhecimento dessa pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Quem é o Divino Espírito Santo? Talvez a gente pudesse responder teologicamente, porém, para ser mais prático, nós podemos nos perguntar: qual é a atuação do Espírito Santo? Quais são os frutos do Espírito Santo? Jesus mesmo disse no Evangelho que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então, através da história, nós podemos ver os frutos, a atuação do Espírito Santo. A Sagrada Escritura, logo no início, diz que na criação do mundo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E daquele caos, daquela confusão originária, surge a criação, bonita, linda. O Espírito do Senhor é um Espírito criador, organizador. O Espírito do Senhor é um Espírito que dá a vida. A Escritura diz também que quando Deus criou a pessoa humana, ele era uma lama, um barro tirado do chão, mas que Deus soprou sobre essa pessoa humana, de tal maneira que a pessoa humana tornou-se alma vivente, imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos que a história humana, ela não deu muito certo. Há um erro, uma grande questão, um pecado de origem. Era preciso ter um recomeço. O Espírito Santo é que retira Abraão da sua família, da sua terra, para começar, para ter um recomeço do povo de Deus. O Espírito Santo é que conduz o povo de Deus. É um Espírito que retira o povo de Deus da escravidão do Egito. O Espírito Santo é um Espírito de liberdade, portanto, é um Espírito libertador. Agora, a atuação máxima do Espírito Santo de Deus se deu com a encarnação do Verbo de Deus. Se foi pelo Espírito Santo que a palavra de Deus foi anunciada ao longo dos tempos e ouvida, é naquele momento em que a palavra de Deus se faz carne no seio de Maria. Então, o Espírito de Deus desceu sobre ela e ela ficou grávida da palavra de Deus. A palavra de Deus toma forma, toma carne no seio de Maria. E foi o Espírito de Deus que conduziu Jesus.
Diz o texto que quando ele foi batizado por João, ele cheio do Espírito Santo, ele volta a Galileia, a sua terra, a sua província, e começa a anunciar o reino de Deus. Então, veja, o Espírito Santo é que realmente faz com que a palavra de Deus tenha sentido e faz com que a pessoa, né, que acolhe a palavra, é o Espírito de Deus que acolhe essa palavra. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, é que deu forças a Jesus nos momentos dramáticos, né, da sua paixão. E é o Espírito Santo que retira Jesus, né, da morte. O Espírito Santo é um espírito de vida. São Paulo vai dizer que, né, a letra mata, o Espírito é que dá a vida. Então, nós podemos ver que essa é a função, né, a atuação do Espírito Santo. Quando Jesus se despediu dos apóstolos, ele fala: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar o Espírito Santo. Aliás, o Evangelho de hoje fala que Jesus, na tarde da sua ressurreição, ele soprou sobre aquela primeira comunidade e disse: recebei o Espírito Santo. Então veja que o Espírito Santo é presente, fundamental ao longo de toda a história humana, de toda a história sagrada. Sem o Espírito Santo, o mundo se torna uma Babel, uma confusão. Nós não vamos nos entender. O Espírito Santo é um espírito de concordância, de concórdia. Sem o Espírito Santo, o Cristo para nós, o Evangelho, se torna uma coisa passada. E, no entanto, é o Espírito Santo que atualiza permanentemente, ao longo dos tempos, a presença de Cristo, a presença da palavra de Deus no nosso meio. Sem o Espírito, o que fica a igreja? A igreja se tornaria uma organização, uma instituição, uma ONG, como qualquer uma das outras. E a ação moral também, mesma coisa, né? O que valeria nosso esforço ético? Sem o Espírito Santo, ele se tornaria uma ação de escravos. E nós sabemos que não, que, né, o esforço moral cristão, ele é algo de vivo que nos liberta, não é uma ação de escravos. Ele nos faz dizer: Abá, ó Pai. Então nós somos filhos, filhas de Deus. Nós estamos então celebrando esse dia tão magnífico, tão bonito, que é o dia de Pentecostes. Que o Espírito Santo de Deus possa ser ouvido, né? Que o Espírito Santo de Deus esteja presente no povo santo de Deus e no mundo inteiro. Daqui um pouco nós voltamos com o segundo momento do nosso programa Palavra e Vida.